noite. Mais uma vez, obrigada a todos que estão possibilitando esse encontro, incluindo cada um de nós. O tema de hoje é o silêncio e a alegria de viver. O que a gente vai falar disso agora? Como é que fala disso? Como é que fala do silêncio? Então, a gente vai falar algumas coisas, afinal de contas, chegamos até aqui para isso, né? Mas o silêncio, ele precisa ser vivido, sentido, experimentado. Tá? Então, eu lembrei agora, enquanto a gente fazia silêncio, eu lembrei de uma história, acho que foi com o Tokuda-san. Ele é um mestre zen que ficou por um tempo no Brasil, agora que eu saiba ele está na França. Ele já está velhinho, né? Ele teve até no passado, aqui pelo Nordeste até, acho que ele passou por Salvador, passou por Pernambuco também, né? Recife. Se diz que teve um encontro, né, anos atrás, ele começou fazendo silêncio. Daí no Zazen, as práticas de meditação, elas têm sessões de 40 minutos. A gente fez 15 aqui, né? 40 minutos. Aí diz que ele fez 40 minutos, todo mundo lá, né? Ele tocou o sino. Aí, só que nessa primeira sessão de 40 minutos, já alguns foram embora. Aí tocou o sino, falou assim, enfim, né? Mais 40 minutos. Aí mais um grupo foi embora. Aí tocou o sino, falou assim, isso, agora ele vai falar. Mais 40 minutos. Pensa, 1h20, né? É isso. Aí diz que no final tinham 3 pessoas. E aí ele falou. Que no Zen tem isso, né? Se diz que no Zen também tem isso. Se você vai e pergunta uma vez pro mestre, ele não fala. Se pergunta mais uma vez, ele não fala. Na terceira vez, ele fala. Então, o mestre, não é que ele não queira, né, atender a solicitação, a aspiração, né, das pessoas, né, pela prática, mas eles esperam por esses vasos, né, receptivos. Para eles não interessa muito curiosos apenas. Em tempos passados, né, assim, budismo no Oriente, o mestre tinha pouquíssimos discípulos. Tinha às vezes 2, 3. Falava no ouvido da pessoa. Realmente, né, passava assim, esse tesouro para aquele coração que não ia desperdiçar né, o que estava sendo passado. Eles aguardavam esse momento para transmitir algo quando o coração estava pronto, ia usar aquilo realmente para alcançar a liberação, para alcançar a experiência do próprio mestre. Não se preocupe, eu não estou falando isso porque a gente vai fazer várias sessões de silêncio e amanhã a gente vai conversar, né? Eu nem posso fazer isso, né? Teria que ser um mestre para conduzir dessa forma, né, o encontro. Mas eu gosto de lembrar disso, né? Para cada um de nós nos perguntarmos, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim buscar? Estou disposta a transformar a minha vida? Eu realmente estou buscando o caminho para me entregar e me transformar? Ou eu estou colecionando
dados, né? Informações. Eu quero ser um erudito do budismo, eu quero ser um erudito das práticas do Oriente, eu quero ser um pesquisador, né, sobre os mestres, como é que os mestres se comportam, como eles sentam, como eles respiram, como eles comem. Aí eu quero associar isso com a medicina, com a pedagogia, com a filosofia. Nós ocidentais, nós somos muito mentais, muito estudiosos, muito intelectuais, né? Pode ser que esse seja justo o nosso obstáculo para receber esses ensinamentos, né, que são vivos, eles não são meras informações. O budismo tem esse diferencial, digamos, né? Os mestres, eles estão mantendo realmente vivo aquilo que eles estão transmitindo. Não quero dizer que outras tradições não tenham isso, né? Acho que tem mestres em todas as tradições. Mas no budismo isso é muito evidente, né? Muito evidente, assim, na presença dos mestres, né? A sabedoria que eles estão transmitindo não vem dos livros que eles leram. Eles leram livros, mas eles tomaram aquelas palavras como... Tem esse exemplo, né? O Buda, tem figuras assim onde o Buda está com o dedo apontando para a lua. Então se diz que o dedo são os ensinamentos. Olha lá, olha lá. E a lua é a realização, é onde os ensinamentos querem nos levar. Só que a gente fica olhando o dedo do Buda, né? Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Mas é sempre bom lembrar, assim, que ponto a gente está. A gente está ali estudando o dedo ainda, né, dos mestres, ou a gente está realmente sentando em silêncio com as indicações, né, do que fazer dentro desse silêncio para enfim ver a lua. Então, quantos de nós querem realmente ver a lua, viver o que os mestres vivem, sentar no lugar onde eles estão sentados? Eles não estão sentados numa cadeira. A consciência deles repousou nesse lugar de onde brotam os ensinamentos. A mente repousou, a consciência repousou. Então esse repouso, veja, são muitos ensinamentos, muitos métodos, muitas, né, práticas, para que no final só haja um repouso. O que a gente está procurando não vai vir de uma mente que avalia, que escolhe, que pensa, que fica elucubrando, né? Estabelecendo planos, buscando coisas, né? Esse é o nosso obstáculo. Mas daí é o nosso desafio, né? Nós nos sentimos vivos ao pensar. E quando a gente pensa, os pensamentos se apresentam como uma realidade, né? Eles se apresentam como uma sabedoria. Parece que eles estão indicando alguma coisa verdadeira, importante. Eles não, os mestres vão dizer, os pensamentos são como nuvens, névoas. Eles não estão indicando nada externo. São só imagens mentais às quais nós nos habituamos, inclusive como grupo, né? A gente pensa coisas semelhantes e por isso vai ficando cada vez mais denso e sólido. Então, como seria estar vivo sem pensar, sem elucubrar, sem planejar, sem estar dividido? Existe? Vocês já olharam para a mente de vocês e se perguntaram: seria possível um dia ficar em silêncio? Inclusive, não só fechando a boca, mas internamente
não ter esse tititi? Será que em algum momento a gente teria a confiança suficiente para deixar os pensamentos dançarem pelo espaço da mente e a gente não correr atrás, não agarrar, não se assustar? Existe isso? Os mestres dizem que existe. E essa seria a nossa alegria, né? Então, assim, esse silêncio e a alegria de viver. A nossa alegria viria disso, de descobrir essa mente espaçosa, luminosa por natureza, mas nós já não estaríamos aprisionados por essa luminosidade. Nós entenderíamos como que ela opera inseparável da consciência que está ali. Então a nossa alegria, como quem estava ontem, só para ter uma noção. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Então a nossa alegria não vai vir mais pelo fato de que a gente encontra aquilo que a gente está procurando externamente, né? Não vem de situações, de objetos, de pessoas, né? De circunstâncias, de comida, de dinheiro, seja o que for, né? Quando nós descobrimos a natureza da nossa mente, do nosso coração, da nossa consciência, isso é permeado por alegria, uma alegria natural. A gente não precisa estar num lugar específico, fazendo algo específico para se sentir alegre. Né? Tem um relaxamento natural por encontrar esse lugar onde a gente está o tempo todo vivendo, né? A gente não está em Fortaleza, a gente não está no Brasil, a gente não está nem no planeta Terra. Né? Nós estamos mergulhadas na nossa mente. Tudo é uma experiência mental. Mas daí, como eu falei ontem, né? A gente acelerados, correndo, apressados, acreditando nas coisas como algo separado de nós, a gente nunca vai descobrir isso. Embora a gente esteja sempre vivendo isso. E esse silêncio, ele não vai acontecer ao longo do tempo, se a gente vai fazendo a nossa prática. Esse silêncio, ele não vem porque eu me fechei em casa. Porque agora eu isolei paredes, teto, coloquei protetor auricular, fechei os olhos, inclusive, coloquei uma venda. Inclusive, eu fui morar mais distante do centro, porque isso aqui tá um lixo, né? Pelo amor de Deus, muito barulho. Não vem disso. Embora facilite muito durante o treinamento, principalmente no início, a gente procurar lugares mais calmos. Né? A gente pode fazer isso. Mas a nossa grande alegria vai ser quando a gente puder voltar para o shopping, né? Para as rodoviárias, para os mercados públicos, para uma rave, quem sabe. Vai testar daí, essa é a delícia. Ó. Vai testar. Você vai encontrar o silêncio em todos esses lugares. Porque o silêncio mais profundo, o silêncio absoluto, ele não é a ausência dos sons. A gente vai descobrir que por dentro dos sons tem silêncio. Como é que descobre isso? Quando eu não estiver mais reativa, escolhendo os sons, me irritando com os sons, adorando os sons. Eu deixo os sons, né, todo tipo de experiência cruzar pelo meu ser, mas eu não reajo achando que aquilo é contra mim ou ao meu favor. Eu relaxo e deixo as experiências irem e virem. Daí, quando eu deixo aquilo que vem e vai se mostrar como aquilo que vem e vai, eu descubro aquilo que nunca mudou, que não vem e não vai, está sempre presente. Um lugar silencioso, amplo, cheio de possibilidades. A gente vai descobrindo isso quando anda na rua.
Eu acho um exercício maravilhoso para a gente começar a acessar esse silêncio, é criar pausas, várias pausas ao longo do dia. Isso é uma coisa que eu exercito. Eu falo isso de coração porque é o meu exercício. Estou fazendo algo, daqui a pouco eu... Ok. Daí eu volto. Né? E aí você volta a falar, volta a fazer. Só que quando você volta desse lugar, você já volta menos acelerado e já intuindo um campo de possibilidades. Que você poderia seguir fazendo de um jeito, mas daqui a pouco você faz de outro. Ou melhor, às vezes você nem vai fazer mais aquilo. Né? Vai fazer de outra forma, né? com outro sabor, com outra presença. Isso é uma delícia, gente, é uma brincadeira. Porque às vezes a gente está tão sério, tão fechados, tão obtusos, tão tensos, achando que aquilo que está ocorrendo é externo. E a gente nunca desconfia que aquilo é uma bolha mental. Se você bater na parede, se você acende e apaga a luz, se você pinta a parede, isso não altera em nada, não está vindo de fora a tua experiência. É sempre uma projeção da nossa própria consciência a partir de experiências do passado, que a gente fica recriando. Mas não tem nada que diga que você tem que acordar e sair correndo. Ou que toda segunda-feira você tem que fazer a mesma coisa, ou que todo domingo você tem que fazer a mesma coisa. Aí vem um feriado, na quarta-feira, daí a gente diz, nossa, tá com uma cara de domingo isso, né? Aonde que tá a cara de domingo? O que aconteceu? As pessoas ficaram quietas. O que é domingo? É gente quieta. É gente andando devagar, é gente andando de chinelo de dedo, acordando a hora que quer. É gente indo pra praia. É gente que vai comer às 3 horas da tarde. Ou é gente que vai fazer trabalho voluntário. Por que isso só tem que acontecer no domingo? E eu não estou dizendo não trabalhem, agora, né? Estou dizendo por que os outros dias precisam ser pesados. Por que o nosso trabalho se tornou uma obrigação? O trabalho ele é um exercício de sanidade, de conexão, de criatividade. Como é que a gente chegou num ponto em que o trabalho é uma escravidão, é um peso, uma obrigação? É a base de sobrevivência, de sustento. Que pobreza isso, né? Então, se a gente começa a fazer essas pequenas pausas, a gente começa a ver coisas que não via porque estava muito acelerado. A gente começa a ver as entrelinhas. A gente começa a ver melhor os outros. A gente começa a se conhecer melhor. A gente vai ficar mais saudável, o coração vai agradecer, o sistema nervoso vai agradecer, vai ficar menos nervoso. Quem tá com uma gastritezinha, quem tá com prisão de ventre, às vezes tá com prisão de ventre porque não se dá o direito de ir no banheiro. Não pode ir no banheiro. E aí deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí se diz isso. Você não vai quando o teu intestino deu o sinal, ele dá 2 vezes. Eu soube isso, não sei se dá mais ou menos, mas eu soube que são 2 sinais. A partir do segundo ele fica quieto. Fala assim, bom, agora o assunto é comigo mesmo, vamos ficar aqui, né? E a gente sabe que a coisa só vai piorando, né? Que ele vai virar uma pedra. Então, deu vontade? Com licença, algo me chama. Ai, vai lá, senta. Dá tempo pro trabalho ser feito. Repara onde que você tá. A gente passa por tantos banheiros na vida, né? Tantos banheiros interessantes.
não olha no banheiro, né? Faz tudo pela metade, nem sabe por onde anda. Ai, fica ali. Isso tá bom. Aí levanta, vai até o fim, levanta, sai. Leveza. É. Às vezes já estão né, no WhatsApp, estão no Facebook, estão olhando vídeo, ou exatamente, ou viajando em outros lugares, né, outras histórias. Isso, olha, se a gente começa a entender um pouquinho mais a nossa mente e a natureza da realidade, é porque a pessoa está perdendo tudo. A iluminação está ali, disponível. E a pessoa não vê, nós não vemos. A gente está ocupados, pensando no passado ou no futuro. E o Buda está ali, a natureza de Buda está ali. No chá, no papel higiênico, na pessoa na sua frente. Não tem como atingir a liberação ou o que os mestres falam em outro tempo que não seja agora. Daí a gente vai dizer assim, mas é que agora eu não tenho tempo. Eu preciso pensar no que eu vou fazer amanhã. Porque sabe o que é? Que eu já planejei milhões de coisas, agora eu tenho que controlar isso aqui. Daí a gente está fazendo esse trabalho, na maior parte inútil de novo, de controlar o futuro. Não tem problema a gente esboçar alguma coisa para o dia de amanhã, mas que seja sempre um esboço. Nunca seja um projeto com medidas, né? Fechado, carimbado, registrado. Isso aqui é o amanhã. Não. É um esboço. Mas comece o teu dia desse jeito. Pode ser, pode não ser. Porque se a gente tiver um projeto fechado do dia seguinte, do momento seguinte, eu não vou ver o que está acontecendo, eu não vou ver o que está na minha frente. Eu vou ver os meus pensamentos. Aí eu acabo com as pessoas. Eu acabo com as oportunidades. Eu não estou aberta. Eu não estou disponível. Eu não estou flexível. Eu não estou espontânea, porque eu estou marchando. Enfim, planejei, está planejado. E agora? É isso. Daí eu não consigo dialogar, eu não consigo trocar, eu não consigo ver o que o momento pede. A gente vai achar, como eu estava falando ontem, né, que não controlar seria a nossa insegurança completa, né? E a gente acha que o controle traz segurança. Isso é a nossa ingenuidade. Não é por controle que a gente vai encontrar felicidade. Não é por controle que nós vamos nos desenvolver, nós vamos florescer, nós vamos ter bons encontros. Não é por controle. Normalmente as boas coisas foram acidentais. Vocês lembram de boas coisas que foram acidentais? Na praia, no elevador, na igreja, no parque. Numa quarta-feira, gente, não era nem domingo, foi numa quarta-feira. Feriado de finados. Foi lá que eu conheci, que eu vi, que eu senti, que eu ganhei, que eu ofereci. Não é por controle que as coisas dão certo.
coisas poderiam ser muito mais amplas e ricas se a gente diminuísse o controle. O Lama Santen diz isso: dê um passo e olhe ao redor. Dê um passo e olhe ao redor. Dê tempo para que o universo responda, converse com você. É tudo vivo, gente, é tudo vivo, tudo é vivo. Se a gente tiver essa pausa, essa presença, essa atenção, não tem nada que não esteja conversando com você. Não tem nada que não vá comunicar alguma coisa que seja importante para você. Mas a gente tá pedindo ajuda, mas a gente quer ajuda daquela pessoa, daquela coisa, daquele dia. E o universo está assim, ó, pulsando, chovendo, te tocando, falando com você. Através de pessoas, objetos, fenômenos físicos, natureza, as crianças, os animais. Mais abertura, mais presença. E o que vai acontecer com o tempo é que a gente vai procurar menos coisas, porque a gente vai perceber que o momento presente ele é perfeito, ele vai nos dar tudo que a gente precisa. Se a gente souber vivê-lo, saboreá-lo. Porque a gente está sempre numa sala de espera. A gente passa a vida numa sala de espera. Enquanto estava tudo acontecendo, a gente começa a olhar para trás e começa a ver coisas. Assim, nossa, era bom. E eu não soube ver, eu não soube sentir, eu não soube aproveitar. Mas não vai se afundar nisso. Comece a aproveitar daqui para frente. Aproveite as lições do passado. E faça agora. Não se lamente por nada. O passado, da forma como ele foi o que deu. Não tinha como ser diferente. Mas se eu tenho a capacidade de refletir sobre a minha vida, eu vou aproveitar tudo. Aí o passado está aqui agora, está aqui. Eu posso aprender com ele, eu posso agradecer. E daqui para frente, ampliar, abrir, aproveitar. É sempre tempo, é sempre tempo. Nós somos eternos. Olha que delícia saber isso. Que não tem problema o que passou, não tem problema. Não tem problema. Porque, enfim, foi tudo um sonho da nossa mente. E nós estamos sempre inteiros para continuar, para continuar, para continuar. Mesmo quando esse corpo, né, se desgasta, volta para a Terra, a consciência não é feita de algo que se desgaste. Ela segue. Assim como a gente dorme à noite, a mente segue, voando, sonhando, né? A consciência. Então se diz que a morte é muito semelhante aos sonhos, ao momento de dormir. Então é bom saber disso, né? Porque não está nada perdido. Nada perdido. Aí eu sei que tem as pessoas que desconfiam, né? Então assim, que isso aqui tá muito bonito, dona moça. Mas eu queria que você saísse comigo na segunda-feira. Que você conhecesse minha família. Que você conhecesse o meu local de trabalho. Ok, eu vou com vocês. Eu aceito ir com vocês. Porque tá lá. O que quer que seja, tá lá. Espaço, liberdade, possibilidade de apreciação, de aprendizado. Tem que guardar isso no coração. É uma instrução que Guru Rinpoche deu para Yeshe Tsogyal, que está aqui também, ó. Essa mocinha aqui do lado esquerdo dele. Ele falou, né? Yeshe Tsogyal,
tudo é uma exibição mágica de você mesma. Difícil entender isso, difícil acreditar nisso, né? Mas é exatamente isso. Nós estamos vendo a nós mesmos. Nós estamos experimentando a nossa própria mente no contato com os objetos, com as coisas, com os lugares. Por isso que as experiências são diferentes. Por isso que cada um dá um depoimento diferente. Nós estamos nos experimentando. Então, seja a tragédia que for, seja a delícia que for, não se assuste nem se agarre. Pratique, faça teu silêncio. A gente vai falar isso no fim de semana. Amanhã, o dia todo, de manhã e à tarde, e domingo de manhã. A gente vai falar sobre o ambiente do silêncio, enquanto treinamento ainda, até que ele se torne um silêncio natural, vivo, que seja a nossa vida. Mas enfim, não tem nenhuma experiência que não seja a nossa própria mente. Na meditação vai ficar mais claro isso, a gente vai reconhecer. Se a gente tiver perseverança, continuidade suficiente ao longo do tempo, dos anos, é como um pesquisador. Ele vai para uma região, um geógrafo, um antropólogo, o que seja, vai para um lugar, um biólogo. Ele vai estudar o lugar, vai viver naquela floresta, vai viver naquela região. Aí ele fica lá 10, 20 anos. Ele conhece tudo daquele lugar. Depois ele escreve um livro, tirou fotos, ele pega as pessoas na mão para apresentar o lugar. Aqui é tal coisa, aqui aconteceu isso, aqui olhe para isso, aprecie tal coisa, tá vendo isso? Não tô vendo nada. Então vai ficar comigo mais uma semana aqui pra você ver isso. A gente fica do lado da pessoa, daqui a pouco a gente está com os olhos da pessoa. Então é isso que nós vamos fazer. O mestre é esse cientista, esse pesquisador da própria mente, o senhor da própria mente. Aí ele vai dando indicações, você senta, agora você sentiu isso, então agora olhe para cá, então agora pense tal coisa, agora contemple a vida dessa forma, agora ajuste teu corpo. A gente vai lá, mas não está dando, então agora senta de novo, agora olha tal coisa, agora lê esse texto. E daqui a pouco a gente começa a ser o senhor do mundo interno outra vez. Porque é fantástico que a gente passe tanto tempo da nossa vida sem ser apresentado a essa dimensão que dirige tudo, enfim. Dirige tudo. O mundo interno. Então a prática é para isso. Nós vamos nos tornar íntimos desse lugar. Íntimos de nós mesmos. A gente vai conhecendo as regiões de dificuldade, de facilidade. Vai começar a conhecer melhor as emoções, os padrões, as atitudes. A gente vai mapeando isso. E aí, com mais profundidade, com mais silêncio, a gente começa a investigar a natureza. O que é investigar a natureza? Das emoções, dos pensamentos. Enfim, do que isso é feito? Isso é real? Isso tem o poder que aparenta ter? A gente vai investigar. A gente vai investigar a consciência. Onde é que ela está? O que ela faz? Quem sou eu? O que é o mundo? Quem são as pessoas? O que é isso? Por que eu nasci? Estou fazendo o que aqui? Olha que mundo de perguntas que a gente pode fazer, deveria fazer, né? Ah não, quais são as perguntas que a gente faz? O que eu vou ser quando eu crescer? Qual é a profissão que dá mais dinheiro? Quantos filhos eu vou ter? Será que eu vou ser monogâmica, poligâmica? Será que eu vou ser monja? A gente fica investigando o mundo como algo externo.
que o mundo vai me dar? O que eu vou mostrar para o mundo? Tudo errado, gente. Perda de tempo. Errado assim, tá? Não estou julgando isso, mas equivocado. Onde vai morrer de mãos vazias, se sentindo enganados. Aí não tem dinheiro de volta, gente. Não tem tempo de volta. Fala assim, ó, vocês me enganaram, eu quero meus 80 anos de volta, passa pra cá. Foi-se, querido, foi-se. Não tem volta. Tudo bem, nasce de novo, somos eternos, enfim, né? Mas não, né? Se a gente pensar a dificuldade que é encontrar uma mãe e um pai que ao engravidarem continuem querendo o filho. Depois que nasce o filho, tem que continuar querendo o bem do filho. Aí tem que comer, gente, tem que crescer, tem que ir pra escola. É muito trabalho. Para em algum momento aí a gente encontrar os ensinamentos. E aí, sei lá, daí já são 20 anos. Tudo bem, maravilhoso, muito obrigada, né? Mas não perca agora a oportunidade, porque na próxima vida vai ser tudo de novo. Encontrar um útero, mamar, crescer, ter saúde, estudar, ter que aprender um monte de coisa que com o tempo a gente vai ver que é tudo inútil. Para mim, quanto mais eu entendo Dharma, eu acho que até a alfabetização estava ótimo. A alfabetização para ler o Dharma e ó, pronto, eu quero sentar embaixo de uma árvore e meditar. Para depois poder levantar e passar o que seja útil. Não vou ensinar matemática, não vou ensinar física, não vou, esqueçam, nem me lembro mais. Algumas contas eu ainda sei fazer, mas eu esqueci muita coisa e ainda me dói ter esquecido, sabe? A gente precisa receber e oferecer o que realmente faz sentido. A gente vai ver povos, né, indígenas, povos ancestrais. Os nossos conhecimentos não fazem falta nenhuma. Aí eles estão com um olhar super desconfiados para nós, né? Vendo que nós somos perigosos. Nós somos perigosos com a nossa inteligência. Desenvolver, assim, expandir inteligência, né, que se relaciona com o mundo físico sem sabedoria é um perigo. E a gente vê as distorções que estão acontecendo, né? Na alimentação, na medicina, na educação, tudo contaminado. Porque hoje tudo é econômico, tudo é econômico. Uma pena que isso tenha ocorrido, né? Uma pena. Porque isso tem consequências, né? Mas esse silêncio que eu estou falando, gente, ele inclusive dá base para a gente olhar para essa tragédia toda, né? Esse caos todo, e não arrancar os cabelos. Que com o tempo vão ficando poucos já, né? Melhor não arrancar. Né? Tá diminuindo. Deixa o pouco que tem, não arranca o cabelo. Né? Não desista, a gente não desiste. Junto com esse silêncio, né? Junto com essa lucidez que vai brotando, vem uma leveza para ajudar, para entrar em contato. Por quê? Porque a gente começa a entender a realidade não física das coisas. Então, a gente vê o caos no mundo físico, no mundo material. Mas a gente sabe que as pessoas, ainda que elas se sintam presas ao corpo que está doente, aos lugares que estão doentes, né, a falta, a guerra, o que seja, a gente entende que as pessoas não são, no sentido absoluto, elas não são esses corpos, elas não estão nesses lugares. Por isso que os mestres, eles não têm desespero dentro deles. Eles têm uma disposição assim infinita para entrar em qualquer lugar, para comunicar o lugar que não está em guerra, o corpo que não está doente, os olhos que não estão perturbados.
Então eles vão com muita paciência, né? Cruzando pela aparente solidez que as pessoas vão dando, né, para suas experiências, para em algum momento, né, como o Tokuda-san lá deixou, né, 40 minutos, 40 minutos, foi saindo, e foi saindo. De repente tem três pessoas que abriram o coração e ele derrama, né, derrama esse tesouro. Eles estão procurando por isso, né? As pessoas que não querem simplesmente resolver problemas causais externos, né, que dizem respeito ao mundo físico. Eles vão ajudar. Veja o Lama Santen. O Lama Santen está cuidando de escola, né, cuidando de comunidades, está dando palestra em lugares, né, para empresários. Ele está indo onde as pessoas chamam. Mas o propósito dos mestres não é resolver política, resolver, né? É claro, vai ter que entrar nisso, mas o que eles querem é oferecer algo que libere a pessoa da crença que a felicidade depende da organização do mundo. Nós podemos ter uma alegria natural em meio ao caos. Mas a nossa crença é outra. A gente acha assim, quando tudo estiver organizado, aí eu vou estar um pouquinho melhor, aí eu vou começar a meditar. Não, é o contrário. Começa já a meditar. Porque você vai ver que talvez 80% do caos era você aumentando. A gente tem uma tendência de amplificar as coisas para o bem ou para o mal. A gente aumenta demais a delícia das coisas, a gente aumenta demais né, o pavor das coisas. A gente estava falando ontem, né, falamos brevemente de Prajnaparamita. Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, vai dizer isso: os objetos em si, eles são vazios de significado, de conteúdo. Eles são vasos. Cada experiência é um vaso. Você derrama o que você quiser ali dentro. Tem uma mestra que diz que todos os fenômenos são um campo aberto. Tudo é um campo aberto. O que você vai derramar ali? O que você vai fazer com essa abertura? Campo de possibilidades. Você que vai configurar os elementos e dizer se aquilo é ruim, se aquilo é bom. Tem pessoas que ao passar por doenças gravíssimas, né, saem lá do outro lado da margem e dizem, gente, tudo que eu precisei. Outros vão talvez entrar em depressão e não saem dali. O que você vai fazer com isso? O que você está fazendo com a sua vida? Nesse ponto a gente para de apontar. Foi você. Você mesmo que está me olhando, tá? Eu não sei o que a gente vai dizer para a pessoa, né? Mas para tudo, para tudo. Quando apontou o dedo, guarda, guarda, guarda. Vai olhar a tua unha, se está bem feita, se está limpa. Desculpa aí, eu estava aqui minha mão. Bota a mão no bolso. Isso não é pesado, a gente dizer assim, bom, mas essa pessoa foi responsável, eu não vou chamar ela para responsabilidade? Gente, isso é a liberação. E você não precisar mais chamar ninguém para ter discussão e dizer assim, olha, você me deixou, você está fazendo isso comigo, você deveria ser outra coisa. Eu, ai, que bom que você apareceu, você era tudo que eu queria, eu rezei, eu fiz novena, eu fiz simpatia. Enfim, você apareceu, né? Então a gente não vai dizer isso para ninguém mais. Porque a gente vai aprender a se resolver, se organizar. E aí a gente dá espaço para os outros, né? Serem o que eles são, o que eles podem ser, o que eles querem ser. E a gente só vai se colocar à disposição para ajudar a pessoa. E se ela quiser. Porque essas pessoas não estão pedindo ajuda. A gente quer ajudar.
Na nossa visão ela está mal, mas ela não está se sentindo mal. Pode ser que ela esteja fazendo só besteira, mas ela não está achando isso. Nós vamos ter que ter paciência para que ela chegue no ponto de pedir ajuda. Se for muito grande a besteira, a gente até pode pegar na mão e falar assim, olha, quando você está desse jeito, você vai ficar aqui nesse banheiro quietinha, e quando você tiver uma pessoa mais sã, menos perigosa, você sai. Às vezes a gente faz isso, né? Mas é difícil a gente estar, né, num contato com pessoas tão perigosas assim, né? É uma outra vida, gente. Isso que eu diria, assim, né? É uma outra vida. A partir de elementos que não estão proclamados na grande mídia. A gente não vai receber isso pela televisão, né, nos programas, né, comuns, nas revistas comuns. Isso não está proclamado, não está posto, não está incentivado. Pronto, ok. Tá bom. Mas não se entregue por causa disso. Não se entregue porque o sistema não acha isso importante. Testem isso. Testem, olhem para a face dos mestres. Vejam como eles estão, vejam como eles se movem. E se inspirem. São pessoas como nós. Daí a gente vai tentar seguir os passos desses mestres. Entender o que eles fizeram. E a gente vai fazer. É muito desgastante correr atrás das coisas. É muito desgastante esperar pela felicidade. Dentro desse silêncio, depois que a gente passa, né? A gente passa por algumas dificuldades iniciais, porque primeiro dentro do silêncio vai vir uma agitação, né? A gente está acostumado a se mover, então ficar parado é difícil. Vai vir uma ansiedade, porque a gente quer coisas que nos coloquem para cima. A gente quer emoções de um certo jeito. A gente não quer o tédio. A gente não quer a solidão. A gente não quer olhar para dentro e tocar os sentimentos, pensamentos. Sabe o que a gente quer mesmo? A gente quer se distrair. A gente quer se distrair. E a gente fala isso. Vamos sair, a gente precisa se distrair um pouquinho, né? Você tá muito sério, tá muito em casa. Vamos se distrair. Vamos tomar um sorvete? Nada contra o sorvete, né? Que é bem bom. Mas a gente tem que encontrar a delícia do silêncio. Tá? O movimento em excesso, ele se torna uma doença. O movimento, qualquer coisa em excesso, ela vai trazer desequilíbrios, né? Então o que que porque daí a gente fica com medo, eu vou meditar e a minha vida vai acabar, eu vou me tornar o quê? Eu não quero ser monja. Eu mesmo não quero. Não quero viver na caverna, não quero viver em isolamento. Né? Nós aqui do Ocidente, a gente adora o contato. A gente quer estar. Teve o mestre Tenzin Mangyal Rinpoche, que teve no Rio de Janeiro ano passado, ele dizia isso. Nós queremos conexão. Qualquer lugar que a gente vai, a gente fala assim, com Wi-Fi, senha, por favor, eu quero me conectar, né? É o que a gente quer se conectar. Vamos nos conectar. Mas vamos entender um pouquinho quem somos nós, quem é o outro e o que é essa conexão. O que é essa verdadeira conexão? O que realmente a gente tem para trocar, para se oferecer, para ser? O que os encontros podem ser? Mas daí o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa temperar melhor a nossa vida. Um pouquinho menos de movimento, e a gente vai começar a incentivar a quietude, o silêncio, o recolhimento, a solitude. Não precisa ficar solitário. Fica nessa solitude. Solitude é uma palavra mais bonitinha, não é? O que vocês acham? Cai melhor do que solidão, né? Solidão.
né? Solitude, momentos a sós. Momentos de não divisão, onde você vai reconhecer a sua inteireza. Vai reconhecer que você tem liberdade, escolhas. Que você não precisa sair correndo. Que você não precisa aceitar qualquer coisa. Você levanta devagar, vai fazer uma coisa de cada vez. Está presente, presente. Para não perder a iluminação de cada momento. Porque o silêncio é vivo. Uma dimensão não dá nem para dizer, né, que palavra vai colocar aí, né, já é demais. É uma dimensão viva. Que a nossa consciência, ela não é uma coisinha. Não é uma coisinha que está lá no centro do cérebro. Nós descobrimos, ó, isso aqui é consciência, entendeu? Consciência, ela lá, ó, tá vendo? A gente partiu o cérebro pelo meio, daí tem direita, esquerda, no meiozinho, aqui, ó, consciência. Aqui tá a consciência, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, bem pequenininho, né? Ah, essa é a consciência. Eu fiquei ali o tempo todo. Não sei. Puxa. Não é isso. A consciência não pode ser apontada e localizada como uma coisinha, uma coisona, sei lá, né? Ela não é física. Nossa consciência, ela não tem o limite do nosso corpo. E ela é esse silêncio. Ela é esse espaço. Nós somos esse silêncio, nós somos esse espaço. Por isso, o espaço é vivo, vivo de nós mesmos, mas não de nós mesmos, pessoas, né? Brasileiros e brasileiras, homens e mulheres, né? Povo nordestino. Não tem nada disso nesse lugar. Isso é nome, isso é criação, isso é conceito, possível de ser vivido, possível de ser explorado, mas é uma criação. Se perca aí, não fique aí. Seja qualquer coisa. Então, se a gente começa a encontrar esse silêncio, não tem como ter insegurança nesse lugar. Porque não tem falta. Porque não tem algo que... Se você se descobre nesse lugar, ninguém pode te tirar dali. É um lugar que você não pode ser arranhado. É muito bom, você vai se familiarizando com esse silêncio, aí você sai para andar nas ruas. Você vai trabalhar, você vai namorar, você vai pegar teu filho, tua filha. E vai fazer o que você quiser. Aí não tem nem certo nem errado. Quando a gente está nesse caminho, queridos, olha que coisa mais linda. A gente não vai usar uma moralidade cultural para dizer onde eu posso e onde eu não posso ir. Eu posso ir onde eu quiser, mas eu vou com esse silêncio, eu vou com essa lucidez. Aí tudo é uma experiência bem-vinda. Tudo vai ser aprendizado, tudo vai ser laboratório. Porque se dentro desse silêncio eu começo a compreender Prajnaparamita, eu começo a ver que tudo é espelho de mim mesma, ótimo! Justo por isso eu quero ir nos lugares, para ver, enfim, quais são os meus conteúdos.
E eu quero ir lá para exercitar esse olhar do vazio. Eu vou em lugares difíceis, onde eu dizia assim, nossa, lá nunca mais. Aquelas pessoas, aquelas coisas. Não vá já lá com esse olhar, né? Calma. Faz tua prática. E aí vai se aproximando devagarinho, né? Chega no bairro, chega na rua, chega no portão, procura a campainha. Aí um dia você entra, vai ver a pessoa, vai ver o lugar, mas agora com esses olhos, com a sabedoria do espelho. Só que daí, se você fez o seu exercício bem feito, talvez você encontre outra coisa. Talvez você já esteja derramando outros conteúdos ali naquele lugar, sobre aquelas pessoas. Daí você não está mais num lugar físico. Aí você realmente entende que você está sempre dentro da sua própria mente. Você está sempre nesse espaço de possibilidades. O Lama tem chamado isso, né? Como reencantar o mundo. Sim. Aí vai dizer que o mundo não é encantador? Você pode ir para qualquer lugar. Porque agora você sabe que você não vai encontrar coisas prontas. E se aquilo que você encontrar dói, você não vai culpar o cenário. Você agradece o cenário, porque ele tocou regiões do teu coração que você nem sabia. Que estava doída, que estava maltratada, que estava doente. E agora você não vai no médico para tratar do teu coração que está ferido. Você não vai tomar remédio para isso. Você vai investigar a natureza dessa dor. Aí você vai ver que dentro da dor não tinha dor. Tem uma experiência de dor, mas você não encontra, né? Aqui, ó, achei. Nem quando a gente acha uma pulga, não era ela a causa da nossa dor. A dor, ela é criada por padrões de pensamento, por uma configuração de energia que surge junto com esses pensamentos, com reações físicas, atitudes. Aí surge a dor, o peso, o sofrimento, a raiva. Mas qualquer um desses elementos que eu mude, eu tenho outra experiência. Surge isso, ó, surge esse campo maravilhoso. Isso é mudar o mundo sem precisar mudar as pessoas, as coisas, os lugares. Completa aqui. Como estamos indo? Estamos juntos? Pensando juntos? Obrigada. Mesmo? Quem está desconfiado dessas palavras? Pode falar para mim. Dentro desse silêncio, né, que eu estou falando, a gente vai descobrir essa mobilidade da consciência. Ontem a gente falou sobre a mudança de base, né? A consciência é como se a gente adota uma base e a gente vê certas coisas. A gente muda de base e vê outras, como aqui, né? Hoje a gente mudou de base, né? Não estamos vendo outras coisas? Eu estou vendo outras coisas hoje. Mudei de base. Física, estou falando de base física. Só que existem bases sutis que a gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir que internamente a gente pode deslizar com a nossa consciência, a gente pode estar no silêncio, no espaço, onde não tem nenhuma experiência, a gente não está adotando nenhuma base para ver coisas, a gente só está, né, fundidos com o silêncio. Fundidos com o silêncio, tá?
Mas essa consciência, ela pode adotar de novo, porque hoje nós estamos fazendo isso. Como é que eu sei que isso pode ser feito? Porque hoje nós estamos fazendo isso. Nós estamos adotando a base humana. Nós temos um corpo, operamos com uma visão separativa, e eu estou tendo experiências de uma pessoa humana, que tem dores, delícias, gosta, não gosta, né? Homem, mulher, e por aí fora. Mas internamente, se eu descubro a natureza da minha consciência e eu vejo que eu não sou simplesmente esse corpo e os meus sentidos físicos, eu descubro que ainda que eu tenha corpo e sentidos físicos, a minha mente, a minha consciência, ela pode deslizar para outras bases e acessar outras formas de inteligência. O Lama Santen apresenta isso como as mandalas, como as inteligências búdicas. Os mestres são a pura expressão das inteligências búdicas. Eles estão vendo outras coisas. Eles estão expressando compaixão, sabedoria, alegria natural, no encontro conosco. Porque eles não estão operando a partir da base comum humana, da visão separativa. Eles têm Prajna Paramita no coração, operando incessantemente. Não é uma coisa que eles perdem. Essa é a visão natural deles agora. O tempo todo, ainda que eles possam ver, né, como a gente está vendo aqui separado, mas agora a consciência, ela intui o tempo todo a inseparatividade, a não dualidade, de onde brota a aparente dualidade. Ainda que eu não goste das coisas, agora eu sei que eu não preciso mudar as coisas, eu me organizo internamente. Aí nesse final de semana eu vou falar um pouquinho dessa organização, tá? Porque senão isso fica misterioso, né? Mas a gente vai falar sobre a nossa energia, as qualidades da nossa energia, o poder dos pensamentos, né? O posicionamento da consciência. Porque daí a gente já não tá... A gente sabe agora que se eu mudo internamente minha posição, eu tenho outra experiência. Só que eu não preciso mais agora também ficar querendo mudar as experiências para elas serem todas favoráveis. Isso vai ser limitado. Isso continua sendo uma coisa autocentrada. Agora que eu descobri que eu tenho o poder de criar as coisas, eu vou fazer tudo ficar bonito e belo e gostoso. Né? Não é isso. Isso é reino dos deuses. Né? Fazer com que tudo fique delicioso. Isso é limitado. O que os mestres vão fazer? Eles mudam de base para benefício das pessoas. Em vez agora de eu, descobrindo a não dualidade, querer que o mundo todo seja a meu favor, eu descobrindo a não dualidade, eu quero que as pessoas também descubram a não dualidade. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que as pessoas não sofram inutilmente como elas estão sofrendo. Isso já é outra base. Pensar nos outros é outra base. Não quero dizer que os humanos, nós humanos, a gente não pense uns nos outros, mas a gente pensa de forma limitada. A gente pensa para poucas pessoas. Para poucas pessoas a gente está disposto e disponível. Para poucas pessoas a gente daria a nossa vida. Para poucas pessoas a gente dá o nosso tempo, os nossos ouvidos. Né? Mas mudando de base, olhando para as pessoas, né, para o seu sofrimento, a gente pode manifestar as inteligências búdicas. E isso é infinito. Por que é infinito? Porque essas sabedorias vão vir do encontro com as circunstâncias. O mestre, quando ele tem esse olhar, né, da inseparatividade, quando ele mesmo vive nesse espaço amplo, tudo que ele vê é espaço amplo. Tudo que ele vê é inseparável dele mesmo e das pessoas. Então o que ele vai ver quando ele olha o problema das pessoas? A porta de saída. Ele não vai ficar dizendo assim, que ruim, que feio, que bom. Não, ele vai olhar, porque ele tem o espaço, ele tem a habilidade de mostrar o espaço. Então ele ouve as pessoas com profundo interesse. Ele ouve assim, penetrando realmente no mundo que o outro está apresentando. E fica ali, ó. Mas
se ele fosse comer aquilo. Ele vai comendo aquilo que a gente vai apresentando. Aí ele apresenta a saída daquilo. Ele amplia, ele transfere a própria ampliação, que é a experiência dele, ele transfere a ampliação para a pessoa. E aí a pessoa se sente realmente ampliada na presença do mestre. Aí o mestre vai dando pistas. Aonde que está a porta de saída disso? Como é que você está construindo isso? Como é que você pode agir no meio disso? Ele vai ver o que é adequado para oferecer para aquela pessoa naquele momento. Por isso não tem uma... Isso é a perfeição da sabedoria. A perfeição da sabedoria não é um comportamento pronto. Não são palavras prontas. Não é um olhar pronto. A perfeição da sabedoria é isso. Só tem espaço, interesse pelo bem do outro, encontro. Aí, como eu falei, esse espaço é vivo. Quando a consciência está livre nesse espaço, ela tem a luminosidade para gerar sabedoria agora. Com essa luminosidade, se eu não tenho lucidez, eu gero problemas, eu gero bolhas, mundos particulares. Mas com o espaço, a mente livre, a gente está realmente, repousados nisso como uma experiência natural. Essa luminosidade vai manifestar qualidades para o mundo, as qualidades que estão faltando no mundo, que também são sonho. Não é que agora isso é real, fixo. Também é uma forma de sonho. Então não tem problema sonhar, apenas saiba que você está sonhando. E sabendo que você está sonhando, ofereça bons sonhos para as outras pessoas. Porque, enfim, a gente só precisa repousar no espaço de onde os sonhos brotam. Depois vive os sonhos, os mundos, as possibilidades, sem perder mais esse espaço. Por isso essas pausas. Se a gente está andando, para tudo. Isso é um passo em direção a esse reconhecimento. No início a gente vai ficar um pouquinho assim, se sentir meio abestalhado. Assim, fala assim, que isso? A mente começa a criticar. Você acreditou naquela louca? Que palhaçada, olha o povo te olhando. Vamos, vai fazer alguma coisa. E aí, parou, e aconteceu o quê? Viu nada? Só boba. Esse é o problema. Se a gente para, a mente diz, e agora? E agora o que eu vou ver? Não tô vendo nada. É porque não é pra ver nada. É só pra estar presente. E descobrir o espaço de onde as experiências estão brotando. Não queira mais uma experiência. Isso você já tem. O que está faltando é descobrir o espaço. Fica quietinho ali agora. Deixa a mente falar, deixa ela te criticar, deixa ela te zoar de você. Assim, mas você tá bonita, hein? Queria ver teu chefe te vendo agora. Aí deixa esses sons. Desafie os teus hábitos. Desafia a tua forma de pensar. Desafia a tua forma de ser. Desafia as tuas crenças. Porque isso não importa. Isso tudo vai passar. De tempo em tempo passa. Não espere o tempo passar para você saber que isso não importa. Façam isso. Isso vai trazer grandes resultados. Senta, esse final de semana a gente vai estudar um método do sentar, mas não deixa para fazer isso só em casa. Faz isso sempre que puder. Faz 5 minutos a cada hora. Faz isso a cada meia hora. Faça quanto tempo você quiser. Até você fazer isso sempre. Até isso se tornar a tua condição natural. Você pode se mexer, brincar, pode ficar sério, mas você está fluindo com essas coisas. Você não está em busca de uma receita final. Nossa, eu descobri que eu sou uma pessoa séria. Nossa, eu fico tão bem séria.
se as pessoas me respeitam. Seja sério quando for bom ser sério. Seja alegre, seja bobo. Seja bobo às vezes, é tão bom ser bobo. Mesmo quando os outros não riem, sem constrangimento, não tem problema nenhum. Vai surgindo uma delícia de você se experimentar de várias formas. E para isso a gente tem que ter abertura. Porque cada pessoa vai trazer a possibilidade de nós sermos alguém diferente. A gente não pode ser o mesmo com todo mundo. Não pode ser o mesmo com as crianças, o mesmo com os mais adultos, o mesmo com os bichos, o mesmo... A gente não é o mesmo quando está sozinho. Nós somos qualquer coisa. Né? Tem que ir se soltando dos hábitos. Aí aproveita todo encontro. Daí você não vai ficar mais na sala de espera esperando o encontro. Aquele encontro. Nem sei que encontro é esse. Vou ficar esperando? Eu não. Já estou encontrando. Aí deixa, se sinta tocado pelas pessoas. Tem pessoas que irritam. Elas também. Aproveita. Aproveita para se conhecer. Aproveita para saborear a irritação, para saber o que é ela. Você vai... Olha que coisa mais doida. Você vai começar a apreciar as experiências de raiva, de medo, de abandono, de orgulho, de preguiça. Porque você não tem uma moralidade agora cultural dizendo o que é aquilo. É péssimo sentir raiva, querida. Que feio. Você fica feio com raiva. Que coisa. Tua mãe não te ensinou raiva. Que coisa, né? Não, esse blá 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 impede da gente entrar no coração da raiva para saber que ali só tem uma energia combinada com determinados pensamentos e situações que aparece como raiva. Mas eu posso alterar aquilo e usar aquela intensidade para outras coisas e não para matar o outro. Né? Aí olha que lindo isso, a gente começa a apreciar todas as emoções, todas as experiências, porque todas elas são material para o meu trabalho. Eu quero me conhecer. Ah, não, mas eu queria conhecer só a parte boa, só o lado A. Não, meu amor, lado B. Vai o mais rápido possível para o teu lado B. É tudo igual, é tudo igual. No Sutra do Prajnaparamita está escrito, gente, não duvida. Torna igual o que parece desigual. Não quer dizer sair manifestando tudo, né? Não, é aproveitar quando aquilo vem e você vai para a tua solitude. Se você conhecer a raiva, você ganha o remédio para liberar as pessoas da raiva. Você vai poder ajudar as pessoas, sem julgá-las, sem dizer que é feio. Esse é um caminho, gente, que não tem essa moralidade. A gente tem que superar a moralidade. Superar a noção de bem e mal. Que bom ouvir isso, que bom ouvir isso. A moralidade da nossa cultura é muito pesada. É muito duro. Vem um julgamento, nós mesmos ficam um fantasma lá dentro dizendo: você! Que horror! Que linda! A gente incorpora. Sei lá o que, né? Olha aí, ó. Vamos fazer uma pausa. A moralidade, olha que coisa! As pessoas deviam estar fazendo silêncio, aproveitando bem seu tempo, sem conta que você faça. Lá o tema é barulho. Lá o tema é bagunça, a gente veio pra lá. Né? Aqui, esse papo sério, né? Vocês já estão com sono, que eu tô vendo. Ó, viu? O pessoal tá indo. Muito bem. Podem ir. Eu também iria, mas eu tenho que terminar aqui o negócio. Hã? Cadeira como intervalo. Ó, maravilhoso isso aqui. Eu não, o intervalo era só pra ouvir o barulho. Mas não tem problema, tá ótimo.
5 minutos de intervalo. Pronto. Vocês querem perguntar? A gente podia fazer perguntas agora, né? São 8h30, a gente podia conversar agora até as 9, né? E daí encerra. Diga. Aham. Aham. Sim. Aham. Sim, sim. Aham. Como é teu nome? Daniel, né? Ele está perguntando sobre essa questão da dor. Como é que isso pode se transformar, né, numa experiência que não seja sofrimento, né? Então é assim, ó. As experiências, elas são sempre configurações. Sendo configuração, o que eu quero dizer com configurações? Elas não são a gente não encontra uma molécula, né, de experiência. A gente encontra as experiências são o encontro de vários elementos. E por isso elas são mutantes. Elas estão o tempo todo se transformando. E elas não têm características físicas rígidas. Né? E é por isso que a gente pode, em cima de uma mesma configuração, alterar algum dos elementos e transformar aquela experiência, colocar outras qualidades ali dentro. Tá? Então, vamos supor, a gente foi picado por uma vespa vermelha desse tamanho. O dedão assim ficou desse tamanho. Tá? O que vocês acham que a gente devia fazer diante disso? Assim, no olhar comum. Dar um grito, chorar, né? Procurar remédio, xingar a vespa, né? Mas é um campo de possibilidades, não é? Então o que você pode fazer diante dessa picada, diante do teu dedo? Né? Você vai olhar quais os elementos, né, de um praticante diante da dor. Então você precisa ver que pensamentos surgiram nesse momento. Os pensamentos, assim, ó, gente, eles são poderosíssimos, porque eles movem a energia. São ensinamentos do Lama Santen. Ele diz, a mente move a energia, ela desperta a energia, a mente é permeada por energia. No momento em que você configura um padrão de pensamento, por hábito de vidas e vidas, você está ativando um padrão de energia também. Então a gente já foi picado várias vezes por insetos, por bichos, né? Já levou picada de agulha, injeção, né? A gente não gosta disso. E como transformar isso? Não vou nem dizer transformar isso numa experiência prazerosa. Eu falei, não é o caso de a gente ficar mudando. É a gente encontrar o vazio dessa experiência. E a gente poder repousar em silêncio até ela se dissolver. Não precisa transformar ela em outra coisa. É apenas encontrar um lugar onde você deixa ela passar. Né? Então o primeiro ponto para você, tá lá com o dedão, né? Vocês já foram picados por vespa? Eu já. Gente, era grande, eu falei grande porque era mesmo. Vermelha, assim, que foi. E eu aproveitei aquela experiência, eu pensei nisso. Eu falei, como transformar isso agora em algo, né, útil? Aí o que você faz? A primeira coisa é você não se engajar em pensamentos que julgam a experiência. Que ruim, quando isso vai passar, isso não devia ter acontecido, que droga, porque eu... Isso não é útil e não te permite olhar a experiência como ela é, e no coração dela. Tá? Então, essa seria a primeira instrução. Não julgue, não rotule, não dê nome. A meditação é que vai nos dar essa habilidade, não é fácil. Aí o segundo ponto é relaxe dentro da sensação.
É isso que é o mais fantástico. Quando a mente está julgando, reativa, a gente não se dá o tempo de ver o que realmente está acontecendo. Aí a gente vai ver que a dor, ela não é constante. A dor, ela é pulsante. E ela muda as características. Ela está lá pulsando, mas daqui a pouco para. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela queima. Daqui a pouco ela não queima. Daqui a pouco você não sabe nem o que é direito aquela sensação. Mas quando a tua mente agora está olhando as características das sensações, você tira o sofrimento, gente. Olha de onde vem o sofrimento. O sofrimento vem das ideias que você tem a respeito da dor. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Você pode agregar sofrimento à dor, mas o sofrimento é a mente conceitual perturbada, piorando aquele estado energético, sem entender o que de fato está acontecendo. Aí você está ali. Eu tenho Zimpalmo, no livro dela, acho que não é um livro, acho que foi um relato. Não, acho que está no livro dela, No Coração da Vida. Não me lembro agora se foi no livro, eu acho que eu ouvi ela numa palestra. Ela cortou, foi, né? Foi lá em Recife, né? Ela cortou o dedo quando ela estava ela fez um retiro de 12 anos, essa mestra. E ela, durante o retiro, cortou fundo o dedo. E ela fez esse exercício. Claro, né? Acho que ela fez a atadura que tinha que fazer ali, mas ela parou para contemplar o que estava ocorrendo. E aí ela viu isso, que a dor, ela mudava de características. Você não consegue encontrar o que realmente está acontecendo, você não consegue agarrar uma experiência. Ela está mudando. Daqui a pouco você nem acha que aquilo é dor realmente, aquilo são reações do teu corpo, de calor, de frio, de fluidez, de tensão. Você começa a ver isso apenas. Mas a tua mente está ali, ó, só no coração do que ocorre. Daqui a pouco aquilo se dissolve. Daqui a pouco passa. Todas aquelas reações, não é que... você não está esperando a dor passar, o sofrimento passar. Você está em abertura como consciência, que não é corpo, deixando que os processos físicos acabem, se dissolvam. Então isso é com qualquer coisa. É isso que a gente vai ver agora nesse fim de semana, né? Os elementos que compõem uma experiência e como que nós, mudando qualquer um desses elementos, a gente muda toda a configuração. Por exemplo, no latejar, você, em vez de ficar, que droga, né, exigindo ainda mais do corpo, você resolve respirar. A respiração, ela vai alterar o posicionamento da tua consciência, ela vai alterar o estado do sistema nervoso, as reações do corpo, altera tudo. Mas você, com raiva, com dor, sei lá, né? É assim. Então, respiração alterada, tá lá criando um tipo de experiência. Agora você não. Você sabe que a respiração altera, a tensão altera, o relaxamento altera, o pensamento altera. Aí você vai ganhando como a gente é agora um chefe de cozinha. Agora você brinca na cozinha, você pega os elementos, você tem essa maestria de fazer combinações, de criar novos pratos. Agora é isso. A gente vai ganhar essa maestria. Senhores, nós vamos ser senhores do nosso mundo. Senhoras do nosso mundo. Você se conhece. Você sabe como as experiências surgem e você sabe agora que aquilo não está fora. Tua consciência participa e você se posiciona e você faz escolhas. A vida é tua, o sonho é teu. Ajuda? Mais ou menos? Ajudou?
Sim, exatamente. O que eu estou falando aqui não é, a gente não vai abandonar a medicina convencional, né, os exames, mas agora a gente participa do tratamento. Isso que é maravilhoso, gente. Por quê? Aonde as doenças começam? Aonde as doenças começam? Na mente, no coração, no desequilíbrio, no desconhecimento, na ignorância do nosso ser, da nossa natureza. Aí depois a gente vai lá correndo, rezando para a medicina causal resolver o corpo. Mas começou muito antes, começou com um pensamento que moveu energia, que mexeu com o corpo. E esse pensamento voltou, e a energia voltou, e atacou o corpo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ele adoece. Aí, Mas toda doença, porque assim, nosso corpo ele é finito. toda doença. Nosso corpo é finito, digamos. Muda de reencarnação e ele faleceu. Ele não faleceu. Então, não necessariamente é um algo projeto. O corpo é finito, né? Realmente ele vai ter esse desgaste, né? Mas as doenças, o Buda ele não morreu doente, né? O Buda ele morreu porque ele comeu uma carne de porco estragada. Então, assim, tem isso, tem essa fragilidade do corpo, né? Não necessariamente foi provocada pelo pensamento. Isso. Mas isso, veja, isso não foi uma doença, né? Isso é uma fragilidade natural do corpo, né? Mas as doenças são desequilíbrios que realmente começam a partir de pensamentos. Essa é a ordem. Se a gente começar a entender a fisiologia sutil, né, a gente vai entender que corpo, energia e mente não estão separados. Quando você pensa, você desencadeia reações físicas. Né? Mas quando aquilo se instalou no corpo, por muitas vezes a gente vai precisar de medicação, a gente vai precisar de intervenção, né? Cirúrgica talvez, né, remédios, a gente não vai abandonar isso, mas nesse momento que a gente participe do tratamento, porque não tem tratamento que nos salve se a gente não mudar o que realmente importa, a forma de ver o mundo, a forma de se relacionar, os pensamentos, as emoções. Tem um livro, é um livro acho que é Medicina Tibetana. E tem médicos já ocidentais, tem um livro que é A Doença como Caminho. São dois médicos norte-americanos que escreveram. Eles associam todo tipo de doença às emoções, às atitudes, aos pensamentos. Super profundo. São médicos ocidentais. As coisas o corpo não está separado do nosso posicionamento interno. Não tem como. Só assim, né, pra gente tentar superar inclusive a finitude do corpo, o Guru Rinpoche não morreu. Ele não morreu. O corpo dele, tão sutil, tão, né, assim, tão vasta, né, a mente dele, que o corpo dele se transformou num corpo de arco-íris. Os elementos físicos voltaram à sua condição de luz. Se diz que ele simplesmente desapareceu. Ele não morreu, ninguém encontrou o corpo dele. Então isso é possível. Isso que é um super trabalho, né? Interno. Então mesmo essa questão da finitude, a gente vai encontrar, né, quem questione isso, inclusive dentro do caminho espiritual. O corpo ele é regido pela mente. O corpo nasce da mente. O cérebro nasce da mente e não a mente do cérebro. Para essas questões, ouçam os ensinamentos do Lama Alan Wallace. Porque ele é um físico, ele é um pesquisador, ele está conversando com os neurocientistas e ele vai fazendo assim, ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele coloca em xeque assim, a ciência o tempo todo, é uma lâmina. Assim, a falta de humildade, né, dos próprios cientistas ao se aproximarem, né, desses mestres de sabedoria, né,
Dalai Lama, Alan Wallace, né, eles na verdade estão o tempo todo querendo provar para esses mestres que a ciência sabe tudo, né? Mas esses mestres, eles fizeram esse laboratório nas cavernas, né, do Tibete, nas cavernas dos Himalaias. São vidas e vidas, gerações e gerações mergulhadas nesse laboratório, descobrindo o que a mente, o papel da mente, da consciência em toda a nossa realidade. Mas a gente não vai abandonar a medicina, a gente vai fazendo tudo junto, né? Mas mesmo quando aquilo está instalado, que a gente participe do treinamento fazendo o trabalho interno. Às vezes não dá mais tempo. Às vezes a doença ela é fatal, né? Não tem como reverter o processo físico, mas a consciência ela não é afetada pelo estado do corpo. Tem sempre o que ser feito. Às vezes a pessoa não está aberta, às vezes não vai dar para fazer muita coisa, mas se a pessoa tiver um insight, ela pode morrer lúcida, ela pode entender que a consciência está livre daquele estado terminal, que é só um corpo que está, né, se desfazendo. Tem pessoas que trabalham com isso, né, com os pacientes terminais, dando esse apoio. Como é seu nome? Neide? Neile? Ah, e o seu? André. Mais alguma coisa? Temos 10 minutos. Tem alguma técnica, assim, o que você faz na hora que vem o pensamento de julgamento, um pensamento ruim? Como parar isso no momento? Como ficar alerta a isso e não deixar ele continuar? Aham. Para. Ó, fenômenos. Mais um pouquinho. Você pode fazer isso instantaneamente, se você quiser. Pode olhar, você tem que olhar diretamente para o pensamento. Aí você não encontra ele. O pensamento é um fluxo, na verdade, de imagens. A gente não localiza um pensamento. A gente tem um fluxo de conceitos, ideias. E é pela distração que a gente diz que está pensando, né? Mas na verdade, se você olhar agora, você não pega. É como o fluxo de um rio. O leito do rio, ele nunca vai ser capaz de dizer quem ele é, porque já passou. A água já passou e a água já passou. Tá? Então o pensamento é isso. Já passou. Só que como nós estamos distraídos, fixados a essa corrente, a gente não percebe que se você botar o teu olho na imagem imediata, desaparece. Então você pode fazer isso imediatamente. Talvez no começo você tenha que repetir isso muitas vezes, né? Até você se ver livre do fluxo de pensamentos. Não dá mais atenção, e não importa nem se que ele passe. Você agora tem escolha. Se não der para fazer isso, daí a gente precisa de treinamento. Que daí é a meditação formal, que é o que a gente vai ver esse final de semana, né? Que daí a gente vai criar momentos para só fazer esse exercício de furar e se liberar, furar e liberar, até que você reconheça que os pensamentos não são nada. A gente tomou eles por vidas, né? Não é nem só essa, como algo que indica algo, como algo que indica a realidade, como algo que conduz a nossa vida. E não é assim. Porque a gente, se fosse isso, a gente pensaria a nosso favor, não é? E não é que a gente pensa, a gente se boicota? Não tem um monte de pensamento que a gente quer se livrar e não consegue? Então, tem alguma coisa estranha aí, a gente não escolhe o que pensa. Eles brotam como borbulhas, bolhas, a gente não sabe nem de onde, na hora que não tem nada a ver. A gente está fazendo uma coisa e pensa outra. Assim, uai, que trem é esse? Não estou entendendo. Então a gente começa agora a desconfiar da realidade, dos pensamentos, da sabedoria desses pensamentos, e de achar que somos nós pensando. A gente não escolhe.
na verdade os pensamentos é que ficam nos capturando, né? Pela energia do hábito. Os pensamentos voltam porque a gente acolheu eles por muitas vezes. Por isso, cuidado, cuidado. Quando surgir um pensamento novo, você olhe para ele. Veja se ele é útil, se tem algo para ser feito com ele. Não acolha qualquer ideia na sua cabeça. Porque aquilo vai criar uma marca e vai voltar cada vez mais fácil. E também não tem problema esses que já são assim nossos pensamentos de estimação, mesmo aqueles que nos mordem, você vai conseguir se liberar deles pela prática. Esse é o exame da própria mente. Agora, se a gente vai reconhecer o que é isso, não tem nada. O poder é o poder da consciência, do espaço, da luminosidade, e não dos conteúdos. Os conteúdos, nesse momento, são esses, mas eles mudam de tempo em tempo, né? A gente não tem mais os pensamentos de criança, de adolescente, né? A gente vai de tempo em tempo, a gente tem um corpo de pensamentos. Daí já lembra, isso aí tudo vai ser abandonado daqui a 10 anos. Por que eu estou levando isso tão a sério? O que eu vou pensar quando eu tiver 80, 90? O que eu vou pensar quando eu estiver no meu leito de morte? Isso vai ser importante? Por isso, queridos, vamos levar o silêncio para o nosso leito de morte. Todos nós vamos morrer, não é deprimente falar sobre isso, mas vamos morrer em silêncio. Não vai morrer pensando, porque não vai ter mais nada para fazer. Pensar vai ser inútil. Não vai dar para fazer nada, porque não tem nem como levantar. Aí, ó, ok. Tudo foi bom, tudo valeu a pena, tô em dia com as pessoas. Te abre o olho uma vez, uma última vez. Olha para as pessoas, para as que vão ficar. Deixa, essa é a herança. Não diz assim, olha, o que você vai fazer com aquele guarda-roupa que eu adoro? E aquele carro que ficou lá na garagem? Oh, eu deixei a chave daquele cofre embaixo do travesseiro da cama lá do Júnior, tá? Vai lá. Vai falar esse tipo de besteira? Olha pra pessoa. Mostrar que você tá morrendo em paz. Feliz. Fecha o olho. Isso é o que os mestres fazem. Eles morrem meditando. Tá? Alegres, né? Então, eu espero vê-los, se não nesse fim de semana, em outros momentos. Muito feliz, muito grata pelo nosso encontro. Muito bom, né, poder falar sobre isso. Eu espero que vocês encontrem, né, esse silêncio, essa alegria natural de viver, né, que isso floresça, que vocês possam transmitir isso para outras pessoas também. E que os méritos do nosso encontro, né, por a gente ter se reunido para falar sobre isso, né, a energia reunida nesse lugar, que isso se expanda como um sol, né, a gente pode desejar isso agora, a gente pode fazer um minutinho disso, que a gente deseje que a energia do nosso encontro, a clareza desenvolvida aqui, que isso se expanda como um sol em todas as direções. Vocês podem lembrar de pessoas que precisam de ajuda, que precisam dessa clareza. A gente pode lembrar das regiões em conflito no mundo. Seja qual for o lugar, qual a pessoa, né? Que todos possam ser tocados por essa luz. Ok, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais ver.